Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Indicações de agosto, livros cujas autoras se identificam como lésbicas. Em 2023, eu trouxe um desafio de leitura para ajudar vocês, e eu também, a diversificar um pouco as leituras desse ano. E se você não sabe do que eu tô falando, tem um post fixo lá no Instagram, aqui no YouTube também, explicando direitinho todo o propósito do Desafio Queer ML, as categorias, como participar, tudozinho. E em agosto é comemorado o Dia do Orgulho Lésbico, então eu trouxe livros que foram escritos por autoras que se identificam como tal. Eu já li alguns dessa lista, conheço algumas das autoras, inclusive, e eu selecionei poucas indicações, mas todas elas são bem significativas para mim. Inclusive, dessa vez, nós temos 50% de autoras nacionais e 50% de autoras estrangeiras. Então, eu acho que tá um balanço bem legal para vocês conseguirem ter indicações de vários gêneros diferentes e de pessoas diferentes, com vivências diferentes. A primeira delas, a primeira indicação que eu vou dar é da autora Liz Selwyn. Eu não sei se estou falando o nome dela certo. Ela tem alguns livros autopublicados na Amazon, mas eu vou falar de um deles especificamente, que é Garotas Como Eu, que foi lançado lá em 2020, e que eu li mais ou menos na mesma época, e nele a gente acompanha a Marília. Ela vai contar como está sendo a vida dela depois que a irmã morreu inesperadamente. A história desse livro é linda, ela é muito emocionante, me arrancou muitas lágrimas no caminho, fico alerta de conteúdo sensível para luto, que eu não esperava, porque, não sei, eu não achei que tinha tanto conteúdo sobre isso a partir da sinopse, mas fica aí o aviso. Mas talvez seja uma das histórias mais bonitas sobre luto que eu já li, na perspectiva de uma adolescente ainda por cima. Mas acho que foi mal aproveitado o número curtinho de páginas, daria para falar muito mais sobre as várias problemáticas que são trazidas aqui para a trama com mais profundidade se tivéssemos mais texto, sabe? Se o livro fosse um pouco mais comprido. Mas eu recomendo muito, tá disponível no Kindle Unlimited para quem quiser conferir esses e outros livros da autora também. A segunda autora que eu trouxe é a Rafaela Vieira, que ela é bem ativa aqui nas redes sociais, ela tem vários livros publicados, tanto tradicionalmente com editoras tradicionais, quanto de forma independente, e a maioria ela é direcionada, sim, ao público jovem adulto e adolescente. Eu já li 4 livros da Rafaela, se eu não me engano, então eu tenho muita bagagem para falar sobre ela, eu acho. Eu recomendo todos, mas aqui eu vou citar 2 deles especificamente, que são os que eu mais gosto, inclusive. O primeiro deles é 7 Minutos do Paraíso, e o segundo se chama Depois Daquele Beijo. Eu também já li Época de Morangos e Skate na Pista do Amor. Todos esses são livros YA, e eles acompanham descobertas, têm um humor bem característico de adolescente, sabe? Eles são bem rapidinhos de ler. Acho que se você não é adolescente e não gosta desse tipo de leitura, mas conhece algum, eu acho que é exatamente esse tipo de livro que você deve recomendar, sabe? Provavelmente todo ser humano na faixa dos 12 aos 17 anos vai se identificar e gostar muito da escrita da Rafaela. O primeiro que eu li, eu era bem mais nova, eu li na época do lançamento, e eu lembro que eu fiquei completamente obcecada, porque era muito fofinho e muito identificável, mesmo eu já não sendo uma adolescente na época. A terceira indicação é a Helene Baeta, que é a terceira autora que eu trouxe para a lista. É uma das mais famosinhas dessa lista aqui também, por ter escrito lá no auge do Wattpad e ter sido uma autora bem reconhecida, tanto que ela tem um dos seus livros publicados hoje pela Galera Record e é bem divulgado por aí. E esse livro é o que eu vou falar aqui agora, que se chama O Amor Não É Óbvio. Ele tem uma capa que eu amo muito, e nele a gente tem a história da Iris, que é que decide investigar uma menina que causou o fim do namoro do crush dela, já que a ex dele o trocou por uma garota, e essa garota que chama Edra. Esse eu ainda não li, eu literalmente acabei de comprar o e-book porque ele estava em promoção, mas eu ouço falar muito bem da escrita da Helene.
Agora, para as recomendações de autoras estrangeiras, mas felizmente todas elas têm livros já traduzidos para o português, tá? Então é muito fácil de encontrá-los. E são todas indicações bem acessíveis por causa disso. A primeira delas é a Kelly Quinlan, não sei falar o sobrenome dela, mas ela é autora do famosíssimo A Jogada do Amor, que inclusive eu terminei de ler recentemente e eu amei o livro. Ele tem uma capa muito bonitinha, todas as versões dessa capa, inclusive, que são várias, são bem fofas. Ela tem uma premissa que eu amo muito, que é Enemies to Lovers misturado com um ambiente esportivo. Eu acho que todo mundo que já ouviu eu falando alguma coisa de livros sabe que eu amo livros com esportes como pano de fundo. E esse é perfeito. A gente tem a história da Scott e da Irene. Uma é jogadora de basquete e a outra é líder de torcida. E elas, teoricamente, não se suportam, mas tem muita coisa por detrás desse não suportar. Eu li ele em português, eu amei a tradução, foi uma tradução muito com cara de localização, sabe? Tem várias expressões, vários momentos que a gente sente como se as duas fossem brasileiras, o que é muito legal, muito interessante quando isso acontece, eu gosto bastante. Tem um clima muito bom, a vibe dessa escrita, a vibe da história, ela é muito boa, é uma ambientação muito, muito, muito palpável. Mesmo que a gente nunca tenha pisado num colégio norte-americano, nunca tenha jogado basquete na vida, porque é esse o esporte que a Scott joga, e nunca tenha visto uma líder de torcida pessoalmente, eu acho que dá pra você se sentir parte da história. Eu terminei e eu acabei dando 4,5 estrelas só porque eu acho que não tem nada muito aprofundado, mas é um livro muito bom que trata de um assunto muito sensível, principalmente para a faixa etária em que ele é indicado, que é de YA mesmo, jovem adulto, ali entre 17 e 18 anos, e ele trata sobre relacionamentos abusivos. E eu achei a forma como foi tratada muito sensível, muito responsável, recomendo demais. A outra escritora que eu trouxe é a Malinda Moore, que ela é autora de A Noite Passada no Telegraph Club, que é um livro muito aclamado lá fora, que aqui eu acho que as pessoas não falam muito dele. Eu ouvi alguns influencers por aí falando sobre ele recentemente, e ele é vencedor de diversos prêmios literários bem famosos. E a história, ela é meio que uma ficção histórica, mas, ao mesmo tempo, ela é um jovem adulto. Se passa nos Estados Unidos de 1954 e é muito detalhada essa questão histórica, pois no pano de fundo a gente tem a visão dos norte-americanos sobre os imigrantes chineses e a sua, muito entre aspas, ameaça comunista. É um romance lésbico de formação que conta a história de duas garotas jovens que se apaixonam numa era em que isso não era bem visto, muito menos por uma delas ser uma descendente de chineses. Eu só vejo coisas boas sobre esse livro e dizem que é muito denso, mas eu ainda não consegui ler, mas só pelos prêmios e pela sinopse e pelo que eu ouvi recentemente de pessoas que eu confio na opinião, já dá para saber que é um livro muito bom e muito necessário. Por último, eu trouxe duas autoras que elas escrevem juntas, basicamente, a história de como elas se conheceram e elas se casaram. Elas são a Rachel Lippincott e a Alison Derrick, são as autoras de Ela Fica com a Garota. Esse livro é muito falado lá fora e aqui, e ele conta como elas transformaram a própria história em uma trama teoricamente ficcional, mas dá pra saber que ele deu certo, tanto na ficção quanto na vida real, né, porque elas são casadas. A capa desse livro é muito bonitinha, eu tô falando muito de capas hoje, né? Mas, enfim, é sério, eu amo o conceito dessa capa, eu amo a imagem dos patins na capa, eu sou meio obcecada com patins. E esse eu ainda não li, o audiobook tá na minha lista faz muito tempo, e eu também tenho visto muitas resenhas positivas, resenhas recentes, inclusive, e eu acho que é aquele tipo de leitura conforto que não tem como errar muito, porque a gente sabe que no final das contas é uma história fofinha, bonitinha e com um final feliz. Essas foram as minhas indicações para o mês do orgulho lésbico. Fiquem à vontade para deixar nos comentários o que você achou da lista, se você pretende ler alguma coisa que eu já indiquei, se você já leu ou se não, e se você já leu, me conta a sua opinião, obviamente, compartilha com quem você acha que vai se interessar e a gente se vê na próxima.
Antes de finalizar, eu gostaria de contar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de podcasts e também no YouTube em formato de vídeo. Para encontrar, é só pesquisar por Vire a Página ou Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, também Instagram e também é o nome do canal do YouTube. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, recomenda o canal, recomenda o podcast e compartilha por aí para ajudar esse tipo de informação a chegar cada vez mais longe. E é isso, a gente se vê na próxima.